Coqueiro verde tomba, mas não cai. A moça que se casou e não namora mais. Se ela namorar, o coqueiro tomba e cai. Coqueiro verde tomba, mas não cai. A moça que se casou e não namora mais. Se ela namorar, o coqueiro tomba e cai. E por falar em casamento, era uma vez um rei, muito respeitado e admirado por seus súditos. Mas havia um problema. O rei era solteiro e não ficava bem para um rei, lá naquele tempo, lá naquele lugar, ser solteiro. Então, certa vez, o rei chamou os arautos do palácio e mandou que anunciassem: o rei deseja se casar e escolherá sua noiva em uma celebração especial, onde lançará um desafio. Aquela que for capaz de vencê-lo será escolhida noiva do rei e futura rainha deste país. No dia e hora combinados, vieram mulheres de todas as partes do país. Todas elas doidas para se casar com o rei e se tornarem rainhas. E como todas elas queriam impressionar o monarca, capricharam no visual, foram ao encontro com o rei usando espartilhos apertados, decotes insinuantes e penteados mirabolantes. Mas o rei, quando se viu diante de todas elas, ele não deu atenção a nada disso e disse: escolherei como minha noiva aquela que souber a resposta para o enigma que direi. Qual é a distância entre o céu e a terra? Qual é a distância entre o leste e o oeste? Qual é a distância entre a verdade e a mentira? E todas as mulheres ficaram em silêncio, olhando umas para as outras. Nenhuma delas sabia a resposta. E o rei, percebendo a situação, disse: muito bem, para que não digam que não sou generoso, darei a vocês uma semana de prazo para que pesquisem, observem, reflitam e encontrem a resposta. Os 7 dias passaram rápido e no dia e hora combinados vieram todas aquelas mulheres de volta e outras mais. E como nenhuma delas havia encontrado a resposta para o enigma, elas capricharam ainda mais no visual, colocaram espartilhos ainda mais apertados, decotes ainda mais insinuantes e penteados para lá de mirabolantes. Mas o rei, mais uma vez, não deu atenção a nada disso. Repetiu o enigma e esperou a resposta, que não veio. Percebendo a situação, o rei disse: bem, para que não digam que não sou generoso, darei a cada uma de vocês um presente de meu tesouro particular por vocês terem vindo até aqui, e vocês podem ir. E as mulheres foram saindo, todas muito tristes, chateadas, afinal de contas, nenhuma delas havia sido escolhida rainha. Mas cá entre nós, elas saíram tanto quanto animadinhas com os presentes do rei. E lá na porta do castelo foi um alvoroço só, com toda a mulherada falando ao mesmo tempo e comparando os presentes umas com as outras. Como dizia minha avó, estava um verdadeiro furdúncio. Pois é. E foi nesse momento que vinha passando por ali Drachma, uma lenhadora, com suas roupas simples, surradas pelo trabalho. Percebendo aquela confusão, Drachma se interessou, quis saber o que estava acontecendo. E ao saber do enigma do rei, com sua simplicidade ela disse: pois eu vou falar com o rei e vou decifrar esse enigma. As mulheres em volta riram de Drachma quanto à ousadia daquela lenhadora. Se elas que eram ricas e haviam estudado não sabiam a resposta, como uma simples lenhadora se atrevia a tanto? Mas ela nem se importou, pediu passagem, falou com os guardas, e eles levaram ao rei a notícia de que havia uma mulher do lado de fora, querendo decifrar o enigma. E o rei pensou:
pode fazer muito bem para a minha imagem se eu me casar com uma mulher do povo. Duvido que ela vá acertar, mas mande-a entrar e mande também todas as mulheres de volta, pois numa hora dessas é bom ter plateia. E assim encheu-se novamente o salão real. E quando o rei se viu diante de Drashman, olhou nos olhos dela e disse: Drashman, qual é a distância entre o céu e a terra? Qual é a distância entre o leste e o oeste? Qual é a distância entre a verdade e a mentira? E Drashman disse: meu senhor, com todo respeito, tenho que lhe dizer que a resposta é bem simples. A distância entre o céu e a terra é a distância de um olhar. Pois elevo os meus olhos e lá está o céu. Abaixo os meus olhos e eles encontram a terra. Meu senhor, a distância entre o leste e o oeste é a distância de um dia, pois o sol nasce ao leste e se põe ao oeste. E a distância entre a verdade e a mentira é a distância entre os meus olhos e os meus ouvidos. É porque os meus ouvidos podem ouvir mentiras, mas são os meus olhos que enxergam a verdade. Todos bateram palmas e deram vivas àquela mulher. E o rei os silenciou para anunciar que Drashman seria a sua noiva, mas ela o interrompeu e disse: um momento, meu senhor. Com todo respeito, tenho que lhe dizer que posso me casar com o senhor, como posso não me casar. Me casarei com o senhor se souber a resposta para o enigma que trago comigo. Todos ficaram em silêncio, admirados. Ninguém nunca havia falado assim com o rei. E ela então olhou nos olhos dele, coisa que ninguém ousava fazer. Então ela disse: o que é maior que Deus, pior que o diabo? Se você comer, você morre. Os mortos não comem, os pobres não têm, e os ricos não querem? Todos ficaram em silêncio olhando para o rei, que andava de um lado para o outro, pensando, até que depois de um tempo, o rei se rendeu e disse: Drashman, você me pegou? Eu não sei a resposta, estou aqui a pensar e chego à conclusão de que nada pode ser maior que Deus. E ela então disse: mas meu senhor, acaba de encontrar a resposta, pois é exatamente essa. Nada. Afinal de contas, nada pode ser maior que Deus para aqueles que nele creem. Nada pode ser pior que o diabo. Se você comer nada, você morre. Os mortos não comem nada. Os pobres não têm nada. E os ricos, esses não querem nada, não é? Pois já tem tudo. Todos bateram palmas e deram vivas àquela mulher. Quando o rei a pediu em casamento, e como era o desejo dela, eles se casaram. Em uma cerimônia com pompas e circunstâncias. E o tempo foi passando, e eles foram aprendendo a amar verdadeiramente um ao outro. Até que aconteceu um período de festividades no palácio. Vieram fazendeiros de todas as partes do país. E em uma dessas noites festivas, algo curioso aconteceu. A vaca de um dos fazendeiros deu à luz a um bezerro. E a égua de um outro fazendeiro deu à luz a um potro. Até aí, nada em comum, não é mesmo? O curioso foi que quando amanheceu o dia seguinte, o bezerro estava aconchegado sob as patas da égua. E o dono da égua correu a anunciar: milagre! Milagre! Eis que a minha égua deu à luz a um bezerro. A confusão foi tão grande que tiveram que levar a questão até o rei para que decidisse. E ele, pego de surpresa, sem ter argumento algum, disse: ora, façamos assim. Se o bezerro estava junto à égua, então ele há de pertencer ao dono da égua. O dono da vaca, insatisfeito, foi pedir ajuda, foi pedir conselhos a ela, a rainha, a Drashman, e ela o orientou muito bem. Horas mais tarde,
O rei estava debruçado no parapeito do castelo, olhando o mar, quando reparou que um homem vinha andando na areia em sua direção. Era o fazendeiro, dono da vaca, e ele trazia com ele uma rede de pesca. Parou ali bem pertinho, onde o rei pudesse vê-lo. Sacudiu aquela rede vazia e então lançou a rede na areia e começou a puxar. E ele repetia, sacudia e lançava a rede sempre na areia. E então ele puxava até que o rei, lá de cima, inconformado com a situação, disse: Ei, será que você não vê que é impossível pescar na areia? O rapaz parou o que estava fazendo. Majestade, com todo respeito, tenho que concordar com o senhor. Não é mesmo possível pescar na areia, assim como não é possível uma égua dar à luz a um potro. Foi como se uma flecha tivesse atravessado o coração do rei, pois ele sabia muito bem de onde vinham tais palavras. Chamou Drachman e anunciou que ela deveria partir, não poderia mais viver no castelo. Ela o traiu, mas, para que não dissessem que não era generoso, ele permitiu que ela levasse com ela algo que considerasse mais valioso no palácio. E ela implorou por uma última refeição na companhia um do outro, e ele permitiu. O jantar foi servido. Drachman se sentou numa ponta da mesa e o rei se sentou na outra. Um silêncio. Nada se ouvia além dos tilintares de talheres. A certa altura do jantar, Drachman chama um dos servos e diz: Servo, por favor, sirva vinho ao rei. E o rei lá do outro lado estava triste, chateado, recebeu a taça de vinho, então ele bebeu. Logo depois, Drachman diz: Servo, por favor, sirva mais vinho ao rei. E o rei, então, bebeu. E bebeu, e bebeu, e bebeu. Acordou no dia seguinte, atordoado, olhou em volta e não soube dizer onde estava. Reparou que se encontrava em uma cabaninha rústica, no meio da floresta. Foi nessa hora que entra no recinto Drachman, com suas roupas velhas de lenhadora, e o rei então diz: Mas o que é que está acontecendo? Drachman, onde estou? E Drachman então diz: Mas meu senhor, não foi o senhor mesmo quem disse que eu poderia trazer do castelo aquilo que eu considerasse mais valioso? Então, meu bem, mais valioso é você. O rei não resistiu. Fizeram as pazes ali mesmo e voltaram juntos para o castelo, onde se casaram pela segunda vez, porque esse era o desejo dela. E esse casamento foi com ainda mais pompas e circunstâncias. E essa história tão antiga continua sendo recontada ao longo dos tempos, que é para nos lembrar do quanto cada mulher pode ser sábia.